Graça e paz, meu amado e minha amada, varões e varoas, perfeitos do Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glória ao nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus, para todo sempre. Meus amados, existem pessoas que se surpreendem, outras se entristecem, algumas até se incomodam quando leem ou ouvem a palavra de Deus ordenando que sejamos perfeitos. Algumas até murmuram, alegando que Deus está exigindo demais de nós, meros mortais, criaturas imperfeitas, e que perfeito é Ele, e que nós jamais seremos como Deus. Ora, meus irmãos, muito embora grande parte desses comentários sejam verdade, sejam fundados, vocês não acham que deveríamos buscar primeiro a compreensão de qualquer assunto antes de emitir opinião a respeito e até mesmo criticar? Precisamos, meus irmãos, usar de muita sabedoria para interpretar as ordens de Deus. Por quê? Porque Ele tem a sabedoria divina, enquanto que nós somente a sabedoria terrena. E aquilo que Ele fala e requer de nós, meus amados, com todas as nossas limitações, Ele requer que nós o compreendamos. E se pedimos ajuda a Ele para interpretá-lo, Ele ainda nos dá. Poderia, meus amados, o homem, concebido e vivendo na carne, ser perfeito? A carne nunca se converte. E por isso tem uma forte inclinação para o pecado. Quem se converte é o Espírito. Mesmo nós, que nascemos de novo, e não vivemos no pecado, porque vivemos no Espírito, algumas vezes nos apanhamos em alguma escorregadinha, motivada pela carne, pela nossa inimiga carne. Mas o nosso Senhor Jesus, pela fé que temos nele e pela nossa fidelidade a Ele, logo nos perdoa e nos levanta, com todo o seu amor e graça. Mas então, qual seria essa perfeição requerida por Deus? Antes de mais nada, meus amados, vamos lembrar uma coisa, mais uma vez. A Bíblia que nós temos hoje em mãos foi traduzida dos originais de grego e hebraico. E já passou por muitas línguas até chegar ao português. Então voltemos ao original grego para compreendermos melhor o significado da palavra perfeito que encontramos nesse trecho da Bíblia. No original está escrito, meus amados, teleios. Essa é a palavra original, teleios, que aparece por 19 vezes no Novo Testamento, e nem sempre traduzido como perfeito.
Teleios significa, meus amados, acabado, completo, aquele que alcançou o objetivo. Então podemos, meus amados, concluir que a perfeição não é sempre uma qualidade de valor absoluto. Para Deus ela é, porque Ele é perfeito em tudo. Mas para nós, ela é relativa. É uma perfeição humana, a nível espiritual, já que a carne não se converte. Essa é a perfeição que o Senhor espera de nós. Que cumpramos integralmente com as nossas missões neste mundo e alcancemos o nosso objetivo final, ou seja, a nossa salvação. Dessa forma, fica claro que quando Deus fala de perfeição a nosso respeito, está falando do Espírito. E o que está requerendo de nós é algo factível. Algo que Ele sabe que nós podemos fazer. Livro de Isaías, capítulo 54, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Meus amados, quando o profeta se refere à justiça como trapo de imundícia, e que murchamos como a folha, obviamente está falando da nossa carne, né? Vamos entender uma coisa, meus amados. Nós nunca seremos deuses. Digo, deuses com letra maiúscula. Mas Ele nos considera, o Senhor nos considera, como deuses com letras minúsculas. Então, a nossa perfeição nunca será como a dele. Sempre será diferente, meus amados. Deus conhece as nossas limitações. E o que Ele requer de nós é a perfeição de deuses com letras minúsculas. Ele não quer que nós saiamos por aí criando céus e terras e mundos, etc. Deus é perfeito, meus amados. E em sua perfeição requer que nós sejamos também perfeitos, ou seja, fiéis e cumpridores dos seus mandamentos. Livro de Salmos, capítulo 82, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Olha, esse deuses é com letra minúscula, tá bom? Existem pessoas, meus amados, que se autoconsideram um gafanhoto, um bichinho de Jacó, mas Deus nos considera como deuses. Você sabia, meu irmão? Ele em maiúscula e nós em minúsculas. Ocorre que Deus já não nos vê em carne. Ele nos vê em espírito. Nós consideramos apenas o status quo, a nossa condição atual. Mas Ele já nos vê na eternidade. Naturalmente, aqueles por Ele escolhidos e para isso destinados. Por isso é que Deus requer de nós, em todo o tempo, a perfeição em Jesus Cristo. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus amados, Jesus nos deixou uma excelente orientação de como sermos perfeitos neste mundo. Amemos aos pobres, amemos aos nossos irmãos, amemos a Ele, principalmente, e sigamos as orientações dele.
guardando os seus mandamentos. Esses mesmos mandamentos que o Senhor criou, sabe para quê, meus amados? Para nos conduzir à perfeição. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, pode entrar na vida. Guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus amados, Tiago também nos deixa uma ótima orientação. Podemos ser perfeitos, sabe como, meus amados? Refreando a língua. Tendo cuidado com o que pronunciamos, não usando palavrões, linguajar de baixo nível, não falando da vida dos irmãos. Meus amados, o mundo prossegue para o seu precipício. Apenas oremos por eles. Mas não tentemos aderir aos modismos deles. Apontando para Jesus, seremos pessoas de alto nível, tanto espiritual quanto carnal. Mas olhando para o mundo e copiando os seus costumes e o seu linguajar, seremos pessoas de muito baixo nível, tanto carnal quanto espiritual. Lembre-se sempre, teremos que prestar contas de toda palavra torpe por nós pronunciada. Portanto, não tropecemos nas palavras. O livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede, quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Meus amados, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, assim também como na carta aos Filipenses, também nos deixou uma orientação de como sermos perfeitos nessa vida. Precisamos viver em comunhão com os irmãos, em paz, para que o Deus de amor seja conosco. Esse é mais um componente, meus amados, da perfeição que o Senhor espera de nós. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Depois, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Meus amados, na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo também reforça mais uma qualidade da perfeição que Deus requer de nós: a perfeição em cumprir toda a vontade de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 12,
a palavra de Deus diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Meus amados, agora se você pensa que esse nosso corpo que veio do pó e que vai voltar ao pó, ficará morto e esquecido para sempre, está enganado. Esse corpo imperfeito, meus amados, e onde hoje habita o nosso espírito, será transformado pelo poder de Jesus em corpo perfeito. E em glória viveremos com Ele, para louvá-lo e adorá-lo para sempre. Tudo que hoje te abate, meu irmão, te incomoda, te entristece, te oprime e até te desanima, irá desaparecer num relance. Teremos novo corpo e nova vida, perfeitos, na glória do Senhor. Portanto, não desanime, meu irmão, mantenha-se firme na fé. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, glórias ao nosso Deus. Meus amados, o apóstolo Paulo explica a essência dessa transformação dos nossos corpos em corpos perfeitos. Uma semente somente poderá germinar depois de morrer. E Deus nos dará o nosso novo corpo da forma como Ele quer. Um corpo incorruptível, perfeito, segundo o conceito de Deus, semelhante ao de Jesus ressuscitado. Ou seja, até mesmo os nossos corpos imperfeitos logo serão perfeitos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35. A palavra de Deus diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e a outra dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua. E outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Depois, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, a palavra de Deus diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível
se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glórias a Deus. É promessa de Deus, irmãos. O nosso corpo dormirá em corrupção e despertará em incorrupção, para podermos ingressar no reino dos céus e herdar a nossa tão esperada vida eterna com Jesus. Que honra, meus amados. Que promessa. E tem pessoas que não acreditam. Claro, nem todos creem, porque nem todos receberão essa herança. Aqueles que ainda estão em cima do muro, na dúvida, eu recomendo, meus amados, confie no Senhor e Ele o fará. O Senhor requer de nós, meus amados, perfeição, para que Ele possa nos complementar e nos fazer perfeitos em todos os aspectos. Agora, está claro que todos nós podemos e devemos ser perfeitos para o Senhor. É uma decisão individual de cada um de nós. Mas os que amam o Senhor e desejam agradá-lo, certamente estão sempre buscando continuamente a perfeição, numa batalha permanente contra a carne. E agora, meu irmão? Em paz com a ordem de Deus? Disposto a buscar a perfeição por Ele requerida? Vai pedir perdão ao Senhor por em algum momento haver duvidado dele? Espero que a tua resposta, meu amado, seja sim para todas essas perguntas. O Senhor também. Porque isso significa um sim para Jesus e um passo para a perfeição. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Meus amados, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.